Tentaram te atingir no escuro, usaram o teu nome, mexeram com a tua imagem, falaram de você onde não deviam e chegaram ao ponto de tocar em coisas carregadas de morte para tentar te derrubar. Pegaram o que era teu, misturaram com veneno espiritual e acreditaram que desta vez você finalmente iria cair. Mas falharam. Falharam porque o mal até pode ser lançado, mas não fica de pé quando encontra alguém que está cercado por uma proteção que ele não consegue romper. E é por isso que, agora, tudo começa a virar contra eles com uma força que nem eles conseguem entender. O veneno voltou, a carga voltou, a escuridão que enviaram encontrou o caminho de volta e caiu sobre a própria casa de quem desejou te ver destruído. É por isso que a vida dessas pessoas começou a rachar de repente. O que antes parecia controle virou desespero. O que antes parecia segurança virou medo. A confusão, a peso, a noite sem descanso. E uma dessas pessoas já entrou numa fase tão crítica que o corpo começou a sentir primeiro. A saúde dela cede, o equilíbrio dela quebra, e em breve o que era só angústia vai ganhar forma visível. Tudo começou por causa de uma mulher cheia de inveja. Uma mulher que queria te ver triste, enfraquecido, perdido, sem direção, sem paz, sem brilho. Ela acreditou que poderia te apagar em silêncio, sem deixar rastros, enquanto sorria por fora e te observava por dentro com raiva. Só que ela mexeu com a pessoa errada, porque quando tocaram na tua vida, despertaram a justiça divina. E quando essa justiça acorda, ela não pede licença, ela não se atrasa, ela não se confunde, ela encontra exatamente quem armou, quem desejou, quem insistiu, quem alimentou a maldade e faz recair sobre essa pessoa o peso daquilo que ela mesma lançou. Hoje é ela quem perde o sono. Hoje é ela quem sente o medo chegando. Hoje é ela quem já não encontra paz nem explicação para o próprio desmoronamento. Escuta isso com firmeza. Você não é a pessoa que vai cair nessa história. Você é a pessoa que vai ver a verdade aparecer. A tua vitória já começou a tomar forma. E o que eles tentaram impedir agora se aproxima com ainda mais força. Porque nada do que Deus reservou para você pode ser roubado por mãos invejosas, nem travado por feitiçaria, nem enterrado por obra escura. Guarda esta palavra no peito e declara com autoridade: o que Deus tem para mim ninguém pode tirar. E não saia agora, porque a próxima parte vai apertar ainda mais o aviso. Existe uma pessoa falsa muito perto de você, e esta sexta-feira carrega um perigo que precisa ser interrompido antes que toque a tua vida. Agora presta muita atenção, porque esta parte não chegou para te assustar à toa. Ela chegou para te impedir de entrar desprevenido num golpe que ainda pode ser evitado. Sexta-feira não está vindo leve para você. Há um peso rondando esse dia. Há uma intenção se movendo perto demais. E se você continuar ignorando os sinais, aquilo que hoje parece pequeno pode se transformar numa dor maior do que precisava. Existe uma pessoa falsa muito próxima de você. Não estou falando de alguém distante, nem de um inimigo declarado que você já consegue enxergar de longe. Estou falando de alguém que circula perto, entra no teu campo com naturalidade, fala contigo sem levantar suspeita. E exatamente por isso se torna mais perigoso. Porque a maldade mais difícil de cortar não é a que grita, é a que sorri. Essa pessoa pode ser homem ou mulher, pode estar no teu convívio, no teu contato, no teu caminho de rotina. E o que ela carrega não é só inveja, é intenção, é vontade de te ver confuso, ferido, desestabilizado. Se você não se afastar a tempo, sexta-feira pode marcar o início de um abalo emocional, uma decepção funda ou um problema que mexe mais do que você imagina. Então não trate este aviso como exagero. Não pense que é só impressão tua. Nem toda inquietação é medo. Às vezes, é o céu te apertando por dentro para você perceber antes que o impacto venha. E há mais uma coisa que você precisa ouvir agora. Essa pessoa não entrou perto de você por acaso. Houve uma abertura, houve um cruzamento de energia, houve algo que permitiu proximidade demais, acesso demais, confiança demais. E quando uma presença errada recebe acesso, ela toca primeiro na paz, depois na mente, depois nos caminhos. Por isso, a partir de agora, guarda teu coração, reduz tua exposição. Observa melhor quem te procura, quem insiste, quem aparece doce demais, curioso demais, disponível demais, no momento errado. Porque esta sexta-feira não pede ingenuidade, pede discernimento. E antes que eu te mostre como essa confirmação vai se aproximar de forma ainda mais clara,
decide uma coisa dentro de você. Você não vai mais facilitar a entrada de quem carrega a sombra disfarçada de proximidade. Não vai mais chamar de coincidência aquilo que já vem se repetindo como sinal. Fica comigo, porque a próxima parte vai começar a dar rosto, história e comportamento para essa presença. E quando isso acontecer, você vai entender por que essa falsidade ficou tão perto e por que o céu mandou te alertar agora. Essa presença tem rosto, tem jeito, tem passado ligado ao teu coração. E quando você ouvir esta parte, muita coisa vai começar a fazer sentido de uma vez. Há uma mulher muito próxima de você que muda com facilidade. Muda o tom, muda a postura, muda a energia. E até a aparência dela tem passado por mudanças frequentes, como se ela precisasse trocar a própria imagem o tempo todo para sustentar o papel que encena diante dos outros. Mas por trás dessa mudança constante, existe a mesma raiz: inveja, comparação e uma história mal resolvida. Entre vocês houve um cruzamento sentimental que não terminou limpo. Pode ter havido disputa, interferência, ciúme, terceira pessoa, palavras não resolvidas, ou um laço que deixou o resto emocional no ar. E é exatamente por isso que a energia dela continuou presa à tua. Não porque ela te ama, não porque ela te admira, mas porque ela não suporta o que perdeu, o que não controlou ou o que nunca conseguiu apagar em você. Essa mulher falou de você com alguém importante para ti, e não falou para proteger, nem para esclarecer, nem para fazer o bem. Falou para contaminar, falou para distorcer, falou para enfraquecer tua imagem onde sabia que isso poderia te ferir mais. E ela não fez isso sozinha. Houve outra mulher ao lado dela. As duas trocaram comentários, inventaram versões, riram de você, se alimentaram da ideia de que você ficaria para trás, sem amor, sem família, sem chão, como se a tua dor pudesse servir de entretenimento para a crueldade delas. Esse tipo de maldade não nasce num dia. Ela já vinha crescendo em silêncio. Só que elas erraram numa coisa essencial. Pensaram que podiam tocar a tua história e sair ilesas. Essa mulher, a de energia mais volúvel, mais instável, mais teatral, é morena. E existe um sinal ligado ao teu campo de contatos que vai ecoar essa confirmação. A inicial dela se aproxima da mesma vibração do teu quinto contato. Não para te prender em obsessão, mas para te fazer abrir os olhos e reconhecer que o que você sentiu não era imaginação. Ela achou que tinha vencido. Achou que tinha tirado de você algo que nunca mais voltaria. Achou que o riso dela ficaria de pé e que o teu silêncio era derrota. Mas a vida cobra, e quando cobra, cobra no ponto exato em que a pessoa mais se orgulhava de ter triunfado. Por isso, fica firme. Não reaja por impulso, não desça ao mesmo nível, porque a próxima parte vai mostrar o que uma delas fez às escondidas para te investigar. Por que saiu dessa leitura paralisada? E o que ela viu sobre a tua proteção que fez a inveja dela explodir de vez. E agora vem a parte que ela jamais quis que você descobrisse. Uma delas te criticava em público, fazia pouco da tua dor, agia como se você já estivesse derrotado, mas por trás foi te investigar em silêncio, foi consultar cartas, foi buscar resposta escondida, foi perguntar sobre a tua sorte, sobre a tua proteção, sobre a tua luz, sobre o que ainda restava de força em você. Ela queria uma confirmação para continuar te atacando. Queria ouvir que você estava vulnerável, quebrado, aberto, fácil de atingir. Queria sair dali mais segura, mais convencida de que o teu tempo tinha acabado. Mas não foi isso que ela viu. Quando olharam para a tua vida no oculto, o que apareceu não foi fraqueza, não foi queda, não foi abandono. O que apareceu foi uma proteção tão grande que ela ficou sem reação. Uma força ao teu redor que não se rompe com facilidade. Uma luz viva, firme, cercando teu caminho de um jeito que ela não esperava encontrar. Foi nesse momento que a obsessão dela piorou. Porque até então, ela ainda alimentava a fantasia de que podia te vencer com mentira, inveja e manipulação. Mas quando viu que existe algo muito maior sobre você, algo que guarda teus passos mesmo nas fases em que você achou que estava sozinho, a inveja deixou de ser só incômodo e virou desespero. Ela viu abundância rondando o teu nome. Viu amor ainda não encerrado. Viu justiça divina em movimento. E viu o retorno de algo que ela jamais conseguirá arrancar de você. O que mais a feriu não foi apenas perceber que você continua de pé. Foi entender que existe um destino marcado sobre a tua vida. Uma missão. Um caminho que não cabe nas mãos dela, nem no controle dela, nem na maldade dela. E quando uma pessoa invejosa percebe que não consegue bloquear o destino do outro,
ela começa a se destruir por dentro. Por isso, mesmo que hoje ela ainda sorria na tua frente, mesmo que tente manter pose, mesmo que continue fingindo que está tudo normal, a verdade já entrou nela como peso. Ela sabe, ainda que não admita, que não conseguiu quebrar aquilo que Deus decidiu proteger. Guarda isso no teu espírito. Você não está sendo preservado por acaso. Você está sendo guardado porque há algo grande ligado ao teu nome. E o que está vindo não será pequeno. Será tão claro, tão forte e tão visível, que vai calar quem hoje ainda tenta rir de você. E fica até a próxima parte, porque agora essa proteção vai começar a se transformar em vitória aberta, em queda do orgulho dela e em um sinal marcado dentro de 7 dias. Agora presta atenção, porque a proteção que te cerca não veio só para te defender. Ela veio para te colocar acima daquilo que tentou te humilhar. O que está vindo para a tua vida vai calar muitas bocas. A mesma pessoa que hoje ainda ri, comenta, finge superioridade e tenta agir como se nada pudesse tocar. Lá, vai assistir de perto a própria estrutura começar a falhar. Os planos dela, que pareciam tão seguros, tão bem montados, tão protegidos pelo orgulho e pela maldade, vão começar a ruir um por um. E quando isso acontecer, você vai entender por que Deus não te deixou reagir com as próprias mãos. Porque enquanto ela pensava que estava vencendo, o céu já estava preparando a tua liberação. Aquilo que hoje ainda dói em você não vai terminar como ferida, vai terminar como força. O que hoje parece zombaria vai virar silêncio. O que hoje parece perda vai revelar ter sido livramento. E o que ela imaginou que seria o teu fim vai se transformar no ponto exato de onde a tua honra começa a aparecer. Não tente voltar atrás quando a verdade vier à tona. Não se confunda quando vir essa pessoa perdida, desorientada, sem rumo e colhendo exatamente o que plantou. Lembre-se, você escolheu não sujar as mãos. Você escolheu não descer ao mesmo nível. E foi justamente por isso que a justiça tomou a frente. Enquanto outros se afundam no próprio jogo, você sobe. Enquanto outros se enredam na própria mentira, você se liberta. Enquanto outros perdem paz, direção e apoio, a tua vida começa a receber um tipo de abertura que não poderá mais ser escondida. E há um marco nisso tudo. Em 7 dias, uma notícia, um sinal ou uma confirmação vai te atingir com força suficiente para te deixar em choque. Não porque será ruim, mas porque vai tocar exatamente um ponto que hoje parece travado, silencioso ou distante demais. Você vai olhar para isso e perceber que o céu já estava movendo peças antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Por isso, não saia agora. Não abandone esta mensagem justamente quando ela começa a se abrir do teu lado. O que você pediu em silêncio, o que você entregou em oração, o que você já quase tinha desistido de esperar. Tudo isso começa a ganhar forma. E a próxima parte vai te mostrar que essa virada não vem sozinha. 3 bênçãos poderosas já estão a caminho, e elas chegam antes de domingo. Guarda silêncio por dentro agora, porque o que vem a seguir não é pequeno, não é uma melhora vaga, não é uma promessa lançada ao vento para te consolar por alguns minutos. São 3 bênçãos claras, fortes, em movimento, e elas chegam antes de domingo. Se esta palavra te encontrou, é porque o céu decidiu te mostrar poder em prazo curto. E quando Deus encurta o tempo, não é para brincar com a tua expectativa, é para provar que aquilo que parecia travado já entrou em rota de liberação. A primeira bênção toca o lugar onde você mais vinha sentindo peso. O teu peito, a tua mente, a tua casa por dentro. Uma corrente começa a se romper, um aperto começa a ceder. Você vai sentir uma paz diferente, mais funda, mais limpa, como se algo que estava te pressionando dia e noite finalmente soltasse a tua alma. E junto dessa paz vem proteção. Um anjo forte cerca a tua casa, firma um muro invisível ao redor do que é teu e interrompe acessos que antes estavam abertos demais. Nem toda porta que se fecha é perda. Algumas se fecham para que o mal não volte a entrar. A segunda bênção vem para tocar o teu campo material. Dinheiro, pagamento, ajuda, contrato, resposta, recurso, oportunidade, algo começa a sair do invisível e ganhar forma. Pode vir do lugar que você menos espera, mas não virá vazio. Virá com alívio, virá com fôlego, virá para te mostrar que o céu também toca contas, boletos, documentos, portas profissionais e necessidades práticas. O que parecia atrasado demais começa a correr. A terceira bênção tem peso de vitória reconhecida.
o teu nome entra em movimento favorável. Vejo papel, aprovação, assinatura, liberação. Algo que antes parecia parado e agora começa a destravar. O que ficou suspenso por tempo demais recebe ordem para andar. E quando isso acontecer, você vai perceber que não era só uma esperança antiga. Era um tempo marcado esperando a hora de se abrir. Mas ouve bem, não espalhe tudo antes da hora. Nem toda vitória precisa ser anunciada antes de nascer por completo. Há processos que crescem melhor em silêncio. Há bênçãos que amadurecem melhor protegidas. Fica firme, porque essas 3 frentes não chegam soltas. Elas fazem parte de uma mesma virada. Paz restaurada, porta material aberta, papel de vitória se movendo. Tudo isso antes de domingo. E não saia agora, porque a próxima parte vai mostrar quem Deus retira do teu caminho, quem Ele coloca no lugar e por que uma chave espiritual e material já começou a se aproximar das tuas mãos. São Miguel não está apenas te defendendo, ele já começou a limpar o caminho à tua frente. A pessoa que trouxe mentira, inveja, confusão e peso para a tua vida não vai continuar ocupando o mesmo lugar. Deus está retirando essa presença sem que você precise entrar em confronto, sem escândalo, sem desgaste inútil, mas com uma firmeza que ninguém vai conseguir impedir. Quem entrou para atrasar vai perder acesso. Quem se aproximou para sugar vai ser afastado. Quem sorriu por fora e carregou sombra por dentro não ficará onde antes circulava com liberdade. E quando essa saída acontecer, não a veja como perda, veja como livramento, veja como ajuste. Veja como o céu tirando da tua frente aquilo que estava ocupando o espaço de algo melhor. Porque junto com a retirada do falso, Deus começa a trazer alguém novo, uma pessoa diferente, uma presença mais limpa, alguém cujo nome, energia e chegada soam de outro modo. Não vem para competir com você, não vem para investigar tua vida, não vem para contaminar teus caminhos. Vem para cooperar, vem para abrir, vem para honrar, vem como canal de bênção. Essa pessoa carrega um tipo de acesso que você ainda não está vendo por inteiro. Pode ser acesso a uma oportunidade, a uma ajuda, a um recurso, a um documento, a uma informação decisiva, a um caminho que estava trancado. E é por isso que a imagem que se aproxima agora é muito clara. Uma chave chegando às tuas mãos. Não é uma chave qualquer. É chave de abertura, é chave de passagem, é chave de herança espiritual e também material. É chave de um ciclo que sai do aperto e entra numa fase mais larga, mais próspera, mais segura. Vejo algo sendo destravado de forma tão concreta que o lugar onde você está hoje vai começar a parecer pequeno para o que Deus está preparando. Horizontes se ampliam, limites antigos começam a cair, e aquilo que antes parecia distante passa a entrar no campo do possível. Por isso, guarda o coração em silêncio e não duvide quando sinais pequenos começarem a aparecer. Às vezes a mudança não chega primeiro gritando, ela chega como presença certa, como pessoa certa, como porta que abre de repente depois de muito tempo fechada. Fica atento, porque a próxima parte vai trazer São Miguel ainda mais ao centro desta virada, limpando o teu interior, mudando o teu descanso, tua energia, tua proteção e a forma como o teu caminho começa a responder a partir de agora. São Miguel já começou a se mover sobre a tua vida, e o que ele traz agora não é só defesa, é mudança de estado, é limpeza profunda, é força entrando onde antes só havia desgaste. Eu vejo São Miguel descendo com a chama acesa, tocando áreas dentro de você que vinham carregando dor antiga, perda mal resolvida, tristeza acumulada e um cansaço que já não era só do corpo, era da alma também. E quando essa chama toca, ela não vem para enfeitar o teu caminho com palavras bonitas. Ela vem para romper, vem para cortar, vem para transformar. A tristeza começa a perder domínio. As feridas antigas deixam de mandar no teu presente. Aquilo que pesava dentro do peito começa a ceder. A partir de hoje, muita coisa muda por dentro antes de mudar por fora. Você dorme melhor, a tua mente desacelera, o corpo começa a sentir menos peso, o coração deixa de viver em alerta o tempo todo. Há uma calma nova se aproximando de você, não como fraqueza, mas como força organizada, como se o teu interior, depois de tanta guerra, finalmente começasse a respirar em paz. E essa mudança interna não vem sozinha. São Miguel limpa o teu caminho, corta laços com energias erradas, fecha brechas que estavam abertas, desfaz cargas invisíveis
e começa a atrair para perto de você pessoas mais certas, ambientes mais leves e oportunidades mais claras. O que antes vinha confuso começa a ganhar forma. O que antes parecia impossível começa a dar sinal de movimento. Por isso, quando notar pequenas mudanças, não duvide. Quando perceber que o teu sono muda, que tua cabeça fica menos barulhenta, que teu corpo responde de outro jeito, que algumas pessoas se afastam e outras começam a surgir, não pense que é acaso. É sinal de que o céu já entrou na tua rotina e começou a reorganizar o terreno. E tem algo mais. Deus está colocando sobre você uma marca de honra que nem todos conseguem suportar ver. É como uma coroa invisível, não comprada, não dada por gente, não sustentada por aparência. Uma coroa que vem do alto. E por isso, mesmo que tentem te diminuir, copiar, questionar ou apagar, não conseguem tomar aquilo que foi colocado sobre a tua cabeça pela mão de Deus. Escreve isso dentro de você com firmeza. A tua vitória já não depende do que os outros acham, ela depende do que o céu decidiu. E fica atento, porque a próxima parte vai tocar numa área ainda mais sensível, o amor que foi bloqueado, a pessoa que se afastou, a magia pesada feita para separar vocês, e o que São Miguel começa a quebrar agora, para alinhar o que é destino. Agora escuta com o coração firme, porque esta parte toca uma ferida que não foi pequena. Houve interferência no teu amor. Houve mão errada, tentando mexer no que não pertencia a ninguém além de vocês e de Deus. Não foi só distância, não foi só confusão, não foi só orgulho ou tempo errado. Houve peso colocado no caminho dessa pessoa. Houve energia lançada para esfriar sentimento, para cortar vínculo, para gerar dúvida, bloqueio, afastamento e silêncio. Mexeram com fotos, mexeram com restos, mexeram com matéria carregada de morte, com cinzas e com lugares onde acreditavam que o destino de vocês poderia ser enterrado. Mas cometeram um erro grave. Aquilo que está unido por destino não se rompe por feitiço. Pode ser atrasado, pode ser pressionado, pode ser coberto por neblina por um tempo, mas não pode ser arrancado pela mão de quem trabalha na sombra se o céu já marcou aquele laço. Foi por isso que, mesmo longe, mesmo em silêncio, mesmo com a mente dessa pessoa embaralhada, alguma coisa nunca se desligou por completo. O fio continuou vivo, a lembrança continuou pulsando, a tua presença continuou rondando o coração dela, mesmo quando ela tentava seguir como se nada mais existisse. E agora a balança começa a virar. Conta 30 minutos a partir deste momento no teu espírito, não como superstição vazia, mas como marco. São Miguel começa a intervir para cortar a energia negativa, queimar a obra feita, quebrar a confusão e devolver ordem ao que foi mexido por fora. O peso não permanece, a manipulação não sustenta para sempre. O que foi amarrado no escuro começa a afrouxar. Por isso, se nas próximas horas ou nos próximos dias vier um sinal, uma mensagem, uma ligação, uma notícia inesperada ou um movimento estranho no teu campo emocional, não trate isso como acaso. É confirmação de que o milagre saiu do invisível e começou a tocar o visível. E mesmo que ainda não aconteça na velocidade da tua ansiedade, não se desespera. Essa pessoa ainda pode estar presa numa camada forte de influência, confusão ou culpa, mas a tua luz é maior do que a prisão em que tentaram colocá-la. Você não foi posto nessa história para assistir de longe ao colapso. Você foi posto como chave de saída, como ponto de verdade, como presença que o céu ainda usa para alinhar aquilo que é real. Fica atento, porque a próxima parte vai te mostrar por que você sempre sentiu antes de acontecer, qual é o dom que existe em você e por que um amuleto ou até um objeto que aquela amiga te deu pode estar carregando um sinal que você não deve mais ignorar. O que vou te dizer agora não é detalhe, é uma das chaves mais importantes desta mensagem. Você não é uma pessoa comum no campo espiritual. Há um dom em você que não foi aprendido, não foi copiado, não foi construído com esforço humano. Você nasceu com ele. É por isso que tantas vezes sentiu antes de acontecer, pressentiu nomes, ambientes, perigos, mudanças. Sonhou com coisas que depois se cumpriram. Entrou em lugares e percebeu pesos que mais ninguém parecia notar. Esse dom existe para te proteger, te alertar e te impedir de cair onde outros cairiam sem perceber. Mas durante um tempo tentaram te confundir justamente nessa área. Tentaram fazer você duvidar da própria intuição. Tentaram te convencer de que era exagero, cansaço, imaginação, paranoia, sensibilidade demais.
Só que não era. Era sinal. Era o teu espírito tentando te avisar antes do impacto. E por isso eu preciso te falar de duas coisas que você não deve mais ignorar. A primeira é o amuleto, a medalha, o símbolo de luz que você carrega ou que já carregou de São Miguel ou de Nossa Senhora. Quando esse objeto aquece, pesa diferente, parece vibrar ou chama a tua atenção de um modo incomum, não trate isso como costume. É aviso, é chamado, é sinal para parar, orar, observar melhor o ambiente e cortar o que está tentando se aproximar de você sem permissão. A segunda é ainda mais séria. Existe um objeto que uma mulher te deu. Pode ter sido entregue com sorriso, delicadeza, aparência de carinho, como lembrança, presente, mimo, ajuda, enfeite, roupa, acessório, coisa simples, quase inocente. Mas nem tudo o que entra na tua mão entra limpo. Nem tudo o que parece afeto vem sem carga. E esse objeto não deve mais ser tratado como neutro. Escuta isso com toda a seriedade. Se desde que esse item entrou na tua vida, você começou a sentir mais peso, mais confusão, cansaço estranho, oscilação, aperto no peito, mal-estar sem nome, assar repetido, bloqueio financeiro ou perturbação emocional, então não ignore mais. Há objetos que funcionam como ponto de acesso, como canal, como memória de energia, como brecha, e é exatamente por isso que o céu te trouxe até esta parte da mensagem. Você precisa olhar para esse objeto com outros olhos, não guardar por apego, não manter por educação, não conservar só porque foi presente. Se a tua alma se fecha quando pensa nele, se a tua paz muda quando o toca, se o teu corpo reage, se teu amuleto pesa ou aquece por perto, isso já é resposta suficiente para você parar de minimizar o que sente. Não conserve perto do teu travesseiro. Não deixe junto das tuas coisas mais íntimas. Não mantenha em lugar de honra dentro da tua casa. E, sobretudo, não ignore o desconforto que esse presente carrega, porque há presentes que não vieram para te abençoar. Vieram para te prender ao campo de quem te inveja. Mas hoje isso termina. O teu dom foi despertado para te fazer enxergar. O teu amuleto foi permitido para te sinalizar. E esta palavra chegou para cortar a ligação entre você e tudo aquilo que entrou disfarçado de amizade, mas carregava sombra por dentro. Guarda isso com firmeza, porque a próxima parte vai mostrar que, enquanto você corta o que te drenava, uma oportunidade grande, concreta e muito material já começa a se mover. Nome pronunciado, contrato, empresa, advogado e dinheiro vindo por um caminho que você talvez ainda não esteja vendo. Enquanto o céu te mostra o que precisa ser cortado, ele também já começou a mover aquilo que precisa chegar. Existe uma oportunidade grande se aproximando de você, e ela não vem de um lugar fraco. Vem ligada à influência, recurso, autoridade e acesso. Uma pessoa com força no mundo material já pronunciou o teu nome, já pensou em você, já te colocou no campo de uma possibilidade que pode mudar muita coisa de uma vez. Pode ser alguém de uma empresa forte, pode ser alguém com dinheiro, contatos e poder de decisão. Pode ser uma porta profissional, um contrato, uma proposta, uma parceria ou uma convocação que ainda não apareceu por inteiro, mas já entrou em movimento no invisível. E eu preciso que você escute isso como sinal, não como fantasia. Vem dinheiro, vem estabilidade, vem algo concreto o suficiente para te devolver fôlego, para te tirar do aperto e para te mostrar que a tua vida não vai continuar girando em torno do mesmo peso. Não é só uma ajuda pequena para apagar incêndio, é uma abertura que muda a estrutura. Vejo um contrato tomando forma, vejo uma negociação andando, vejo o documento, assinatura, condições mais favoráveis do que você imaginava e uma porta se abrindo justamente onde antes tudo parecia parado. E em um outro ponto dessa mesma virada, vejo também um advogado ou alguém ligado à decisão, papel e liberação financeira entrando como instrumento da mudança. Esse dinheiro não chega vazio, ele chega com função, chega para trazer tranquilidade, chega para devolver segurança, chega para aliviar pressão, chega para permitir que você respire sem o mesmo nó no peito. Por isso, não trate esta parte da mensagem como exagero. O céu não está falando só do teu emocional, nem só da tua proteção espiritual. Está falando da tua vida prática, do teu sustento, do teu nome entrando em rota de honra, do tipo de movimento que muda não só a tua realidade, mas também o que você consegue fazer por si e pela tua família.
E tem algo importante aqui. O que vem agora não nasce do nada. É resposta, é colheita, é porta aberta depois de muita pressão, muita noite mal dormida, muita ansiedade segurada em silêncio. O que parecia castigo era, em muitos momentos, preparação. Você estava sendo empurrado para fora de um ciclo apertado para entrar num cenário maior. Neste mesmo ano, a tua imagem diante de muita gente vai mudar. Não porque você precise provar algo, mas porque os resultados vão falar. Você vai se ver mais forte, mais estável, mais influente, mais seguro do que hoje talvez consiga imaginar. Fica atento, porque a próxima parte vai abrir o mapa completo das duas mulheres que se levantaram contra você, a do teu sangue e a do círculo do teu ex, e mostrar por que o cerco delas começou a quebrar ao mesmo tempo em que os teus caminhos começam a se alinhar. Agora o desenho fica completo. Não era só uma pessoa isolada te olhando com inveja. Eram duas mulheres movendo peso na tua direção, cada uma a partir de um lugar diferente da tua história, mas unidas pela mesma intenção: te ver cansado, sem dinheiro, sem amor, sem chão e longe daquilo que Deus separou para você. A primeira vem do teu próprio campo familiar, ou de um vínculo tão próximo que já conhecia teus pontos sensíveis, teus medos, tua forma de amar, tua maneira de lutar e de se reerguer. É uma mulher vaidosa, muito preocupada com imagem, aparência, comparação, pose. Gosta de parecer superior, gosta de chamar atenção, gosta de sustentar um papel de perfeição, mas por dentro carrega ciúme antigo. Ela te observa há muito tempo, te compara há muito tempo, fala de você pelas costas há muito tempo, e o que mais a consome não é só o que você tem, é o fato de que, aconteça o que acontecer, você sempre volta a se levantar. Ela não suporta ver tua resistência, não suporta ver tua luz continuar acesa. Por isso tentou te atingir onde achava que você era mais vulnerável. Teus caminhos, teu dinheiro, tua paz, tua relação com quem você ama. A segunda mulher vem do círculo do teu ex, e você já sentiu o peso dela antes mesmo de ter prova. Pode ser mãe, irmã, avó ou alguém muito colado à vida dele. Desde o começo, havia nela uma rejeição que não vinha de algo que você fez, mas do que a tua presença provocava. Com você, ele respirava diferente, sorria diferente, se sentia mais inteiro, e isso, para quem queria controle, virou ameaça. Essas duas não agiram separadas por acaso. Em algum ponto, a inveja de uma encontrou eco no ressentimento da outra, e desse encontro nasceu uma aliança feia, silenciosa, insistente. Houve pensamento ruim, palavra ruim, energia ruim. Houve movimentação em noites pesadas, especialmente em noites de lua cheia, quando acreditavam que poderiam fortalecer o bloqueio, afastar teu amor, confundir tua mente e travar tua prosperidade. Mas falharam. Falharam porque você não estava sozinho. Um exército de anjos já estava se movendo ao teu redor, e São Miguel já tinha se levantado com espada e escudo antes mesmo de você entender de onde vinha tanto peso. Cada carga que tentaram lançar se quebrou, cada intenção escura perdeu força. E agora, aquilo que elas queriam colocar sobre teu peito começa a sair da tua vida e a voltar para a origem. É por isso que uma delas já sente o juízo apertando. Pesadelos, ansiedade, falta de paz, sensação de perseguição. Nada flui, nada encaixa, nada sustenta. A alma sabe quando a conta começou a chegar, mesmo que a boca ainda tente negar. Enquanto isso, você começa a experimentar o contrário. Mais alívio, mais sono, mais clareza, mais ar dentro do peito, mais movimento no que estava parado. O controle delas quebra. O domínio que pensavam ter sobre a tua história se desfaz. E o que antes parecia preso em mãos erradas volta, pouco a pouco, para o rumo certo. Fica atento, porque a próxima parte vai mostrar como esse bloqueio também bateu no teu dinheiro e no teu corpo, porque o cansaço não era só físico, e como a cura e a liberação começam a entrar juntas a partir de agora. E presta atenção, porque o que tentaram travar não bateu só no teu caminho, bateu no teu dinheiro e bateu no teu corpo. Foi por isso que, por um tempo, parecia que nada se firmava. O dinheiro até chegava, mas não parava. As oportunidades até apareciam, mas sumiam antes de virar estabilidade. Portas quase abriam e logo fechavam de novo. Você dava passos e sentia como se alguma coisa sempre puxasse de volta. Isso não era apenas azar. Havia um bloqueio tentando interromper o fluxo natural da tua prosperidade.
E quando esse tipo de peso se instala por muito tempo, ele não fica só do lado de fora. Ele começa a cobrar no corpo, dores de cabeça sem explicação, cansaço acumulado, mal-estar estranho, sono ruim, peso no peito, desânimo que não combinava com a tua vontade de seguir. Muita coisa que você tentou normalizar era, na verdade, o teu corpo gritando o que a tua alma já não conseguia carregar calada. O corpo fala quando a energia está travada. O corpo avisa quando emoções antigas, medo, raiva, decepção e peso espiritual começam a se acumular sem saída. Mas ouve isso com calma. Isso não veio para te destruir. Veio para te mostrar que já passou da hora de cortar, limpar e realinhar. O bloqueio era real, mas ele não continua. A partir de agora, o teu caminho material começa a se destravar e o teu corpo também entra num processo de cura. Não uma cura vazia, dita da boca para fora, mas uma cura que começa primeiro como alívio, depois como leveza, depois como retorno de energia. Você vai perceber que a mente clareia, o fôlego muda, o peso diminui e aquilo que estava estagnado começa a responder. E existe aqui um sinal de confirmação ligado ao teu campo de contatos. Quando você olha para esse movimento com discernimento, entende que o bloqueio não era invenção tua. Era algo real que agora está sendo quebrado. O que foi travado por medo, inveja ou energia drenante começa a ser liberado. Por isso, não ignore mais os sinais do teu corpo. Não empurre para depois aquilo que já pede atenção há tempo demais. Nem todo desconforto é castigo. Às vezes, é o espírito pedindo descanso, limpeza e encerramento de ciclos que já passaram do limite. Escreve isso no teu íntimo. A minha cura e a minha liberação começam juntas. Fica comigo até a próxima parte, porque agora a mensagem entra numa faixa ainda mais forte. Esta noite, enquanto você dorme, duas coisas vão acontecer. Duas mensagens vão ser enviadas e 2 milagres começam a tocar a tua mente e o teu coração. Agora escuta com toda a atenção, porque esta noite não vai passar vazia sobre você. Quando você fechar os olhos, duas coisas fortes vão começar a se mover no invisível. Não é uma noite comum. Não é mais um fim de dia igual aos outros. Há uma palavra sendo liberada sobre o teu descanso. E o que vai acontecer enquanto você dorme tem ligação direta com a virada que já começou a tocar a tua vida. Antes de dormir, peça clareza. Não por medo, mas por alinhamento. Porque duas mensagens serão enviadas ao teu espírito enquanto você repousa. Talvez você não entenda tudo no mesmo segundo. Talvez venha como sensação, sonho, impulso, paz repentina, memória forte, percepção limpa ao acordar. Mas elas virão, e quando vierem, você vai saber que esta mensagem não te encontrou por acaso. Deus está falando diretamente com alguém que lutou em silêncio, alguém que segurou conflitos por dentro, carregou dúvida, cansaço, culpa e peso emocional sem conseguir explicar tudo a ninguém. Alguém que chorou sozinho, pediu um sinal baixinho e quase perdeu a esperança de ser ouvido. E hoje, a resposta é esta: eu te ouvi. Mesmo que esta palavra chegue a muita gente, ela toca uma pessoa de forma mais funda. Uma pessoa que precisava desta noite para romper um ciclo interno. E pode ser você. Há também uma confirmação espiritual ligada ao teu campo de contatos, porque o céu sabe como falar de um jeito que o teu coração reconhece. Quando o sinal vier, não zombe dele, não diminua. Não racionalize tudo até apagar a força daquilo que você sentiu. Algumas confirmações não são para convencer os outros, são para despertar você. E agora escuta os 2 milagres. O primeiro milagre acontece na tua mente. O barulho começa a baixar. Os pensamentos se organizam. A inquietação perde espaço. Você acorda mais firme, mais estável, mais tranquilo por dentro. Não porque todos os problemas sumiram num passe de mágica, mas porque o peso que te esmagava por dentro começa a ser retirado e a tua mente volta a respirar. O segundo milagre toca uma área ainda mais profunda. A culpa, o peso antigo, a cobrança que você carregava sem perceber o quanto isso já tinha te cansado. Deus começa a dissolver essa carga. Aquilo que te fazia se castigar, voltar ao passado, remoer erro, carregar responsabilidade que já não era tua, começa a perder força. Esta noite marca soltura. Você não deve tudo o que pensa que deve. Você não precisa continuar se condenando pelo que já passou. Você não precisa continuar pagando com a paz algo que Deus já decidiu limpar. Por isso, dorme com o coração aberto,
porque esta será uma noite profética, e a partir de amanhã você vai sentir algo diferente. Mais leveza, mais clareza, mais fé e menos tormento. Fica até a próxima parte, porque ela fecha tudo. Vai reunir teu propósito, tua intuição, a proteção que te acompanha, o perdão que te solta e o selo final do novo tempo que já começou. Agora ouve isso como fechamento, porque o que vem depois desta noite exige uma versão tua mais firme, mais desperta e mais alinhada com aquilo que Deus já decidiu. Nada do que você viveu foi inútil. Nenhuma lágrima caiu em vão. Nenhuma traição foi pequena demais para o céu notar. Nenhuma noite em que você pensou em desistir passou despercebida. Tudo isso estava abrindo espaço, mesmo em meio à dor, para este momento em que a tua vida começa a mudar de direção de forma mais clara. Tentaram te parar, tentaram bloquear teus caminhos, tentaram apagar tua luz, tentaram te fazer duvidar de si, da tua fé, da tua sorte e até do teu valor. Vieram pessoas falsas, disfarçadas de amizade, vieram presenças carregadas de inveja, vieram palavras venenosas, manipulações, interferências, rituais e pesos que você nem sempre soube nomear. Mas falharam. Falharam porque você não é comum. Há um propósito sobre a tua vida que já estava marcado antes mesmo de muita gente entrar e sair da tua história. E esse propósito não depende do humor de quem te odeia, nem da inveja de quem te vigia, nem da aprovação de quem nunca teve coragem de reconhecer a tua força. Ele depende do que foi selado por Deus. Por isso eu te digo com clareza, respeita mais a tua intuição a partir de agora. Aquela voz por dentro que insiste, aquele aperto que surge sem explicação, aquele incômodo diante de certas pessoas, aquela paz repentina diante de certos caminhos. Isso não é fraqueza, não é exagero, não é drama, é direção. Escuta os sinais, honra o teu dom. Carrega contigo um símbolo de luz, uma medalha de São Miguel ou da Virgem Maria, não como superstição vazia, mas como lembrança viva de que você está protegido, acompanhado e cercado por uma presença que não te abandona. E se em algum momento sentir mudança de peso, vibração, calor ou desconforto perto de algo ou alguém, não ignore. Já passou o tempo de minimizar o que o céu vem tentando te mostrar. E presta atenção ao teu corpo também. O corpo e a alma conversam o tempo todo. Quando o peito aperta, quando o cansaço vem sem medida, quando a dor aparece sem lógica, quando o desconforto insiste, muitas vezes não é só fraqueza. É o espírito pedindo descanso, limpeza, oração e ruptura com o que está te drenando. Não se maltrate mais. Não empurre tudo para depois. Cuida do teu interior como quem cuida de algo sagrado. E há uma libertação que fecha este ciclo de forma madura: o perdão. Não para inocentar quem te feriu, não para chamar maldade de amor, não para voltar a abrir a porta para quem te fez mal, mas para não continuar carregando no teu corpo e na tua alma a prisão que nasceu da dor deles. Perdoar aqui é cortar a corrente, é devolver o peso ao lugar de onde ele veio, é impedir que o passado continue ocupando o espaço da tua abundância, porque a bênção entra melhor onde a energia já não está amarrada à ferida. Deus já está agindo nesta semana. Um sinal claro vai chegar. Pode ser ligação, mensagem, notícia, resposta, encontro ou confirmação repentina. Quando vier, não tenha medo, não recue, não diga que é cedo demais. Esse será o marco de que o teu rumo já mudou. A armadura foi levantada, a proteção foi firmada, a limpeza começou. As pessoas falsas perderam força. O que estava travado começou a ceder, e o teu novo tempo já não está fechado. Então termina esta palavra com a cabeça erguida e o espírito firme. Você não está mais no mesmo ponto de antes. O que te perseguiu perdeu terreno. O que te drenava foi exposto. O que era bloqueio começou a quebrar. E o que Deus decidiu liberar sobre a tua vida já entrou em movimento. Agora confia, ora, discerne, avança, porque desta vez o que vem não será pequeno.